Atenas antiga, Sócrates caminhava pelas ruas questionando homens e mulheres comuns, líderes políticos e jovens ávidos por conhecimento. Sua missão não era ensinar doutrinas prontas, mas despertar consciências adormecidas. Uma das advertências mais incisivas de Sócrates dizia respeito às companhias que escolhemos. Ele sabia que nenhum homem é uma ilha isolada, e que os vínculos que cultivamos são forças invisíveis moldando nossa alma. O filósofo afirmava que uma amizade verdadeira deveria nascer da busca pela virtude e pelo bem, não da conivência com o erro. Contudo, desde os seus tempos, a tentação de cercar-se de pessoas que nos aplaudem mesmo quando estamos errados, que validam nossos vícios e fortalecem nossas ilusões, sempre foi um caminho largo rumo à ruína interior. Sócrates denunciava esse perigo com clareza. Estar próximo de amigos insensatos pode ser tão corrosivo quanto um veneno que não percebemos no vinho que bebemos. Ele dizia que o homem deve cuidar mais da sua alma do que do seu corpo ou de suas posses. Mas o cuidado da alma não é uma tarefa solitária. Exige discernimento sobre quem permitimos que nos influencie. O que entra em nossos ouvidos, as conversas que alimentamos, as ideias que aceitamos sem reflexão, tudo isso vai depositando marcas profundas naquilo que nos tornamos. Se convivemos com homens depravados, nos inclinamos para a depravação. Se convivemos com homens sábios, somos convidados à elevação. É a lei silenciosa da alma que absorve o espírito do ambiente. Sócrates via com inquietação a juventude ateniense, facilmente seduzida por retóricos persuasivos que buscavam popularidade em vez da verdade. Ele advertia que essa busca por amizades baseadas no prazer imediato ou na vaidade leva a mente a um estado de cegueira, onde a opinião da multidão se torna mais forte do que a voz da razão. Quando pensamos em nossa própria vida, percebemos como essa advertência atravessa os séculos. Quantas vezes já fomos arrastados para atitudes que não desejávamos simplesmente porque não tivemos coragem de contrariar um grupo de amigos? Quantas vezes nos calamos diante de algo errado para não parecer diferentes? Sócrates chamaria isso de covardia da alma, a incapacidade de priorizar a verdade sobre a aceitação social. E essa covardia, segundo ele, é o início de uma longa cadeia de corrupções internas, pois, se cedo aceitamos a influência dos amigos sem questionar, amanhã estaremos dispostos a aceitar qualquer influência que nos poupe do desconforto de pensar por nós mesmos. Sócrates costumava dizer que uma vida sem exame não merece ser vivida. Essa máxima se aplica diretamente à amizade. Uma amizade sem exame é um vínculo cego, que pode nos aprisionar em vícios que acreditamos serem virtudes apenas porque todos ao nosso redor os praticam. Um amigo que encobre nossos erros não é amigo, mas cúmplice de nossa destruição. Já um amigo que nos confronta, mesmo que doa, é um aliado da verdade. Por isso, o filósofo enfatizava a necessidade de escolhermos relacionamentos que nos desafiem a sermos melhores, em vez de laços que apenas massageiem nosso orgulho. A má influência dos amigos, para Sócrates, não era um problema superficial de convivência, mas uma ameaça à essência do ser. Ele entendia que o caráter humano é maleável e, por isso, sujeito a ser moldado tanto para a excelência quanto para a degradação. E nesse ponto sua visão se mostra brutal. Se você se cerca de pessoas fúteis, você será arrastado à futilidade. Se você se cerca de pessoas invejosas, a inveja encontrará espaço em sua alma. Se você se cerca de pessoas injustas em pouco tempo, a injustiça parecerá natural. O homem que deseja permanecer íntegro precisa de coragem para discernir quem merece estar ao seu lado. Quando olhamos para o mundo moderno, vemos que Sócrates permanece mais atual do que nunca. As amizades já não se restringem ao círculo físico. Hoje, temos milhares de amigos digitais, vozes que falam em nossos ouvidos diariamente, influenciando nossos desejos, crenças e prioridades.
E, no entanto, quantos param para examinar a qualidade dessas vozes? Quantos percebem que o excesso de convivência virtual com pessoas tolas ou corrompidas pode degradar silenciosamente sua forma de pensar? O algoritmo escolhe seus amigos por você, e se você não tiver o mesmo rigor que Sócrates exigia, será conduzido como gado para a opinião da massa. O filósofo ateniense já denunciava essa armadilha há mais de 2000 anos. O perigo de confundir aprovação coletiva com verdade. Para ele, o verdadeiro amigo não era aquele que multiplicava aplausos, mas o que ousava questionar. Porque questionar é amar a alma do outro, é não deixá-la se perder no engano. Mas quem tem coragem hoje de cercar-se de amigos que questionam? Quem suporta a dor de ser confrontado em seus erros? É por isso que a má influência dos amigos é tão sedutora. Ela nos dá o conforto da aceitação, mas nos rouba a liberdade de sermos autênticos. Assim, Sócrates nos convida a olhar para nossas relações como quem olha para um espelho. Quem são meus amigos? O que eles estão despertando em mim? Estão me tornando mais justo ou mais corrupto? Mais verdadeiro ou mais hipócrita? Mais livre ou mais escravo da opinião pública? Essas perguntas não são opcionais, mas necessárias, porque no silêncio delas se decide o destino da alma. E o preço de ignorar esse exame é alto. Perder a si mesmo. Sócrates tinha consciência de que os homens não caem de uma vez só, mas vão se degradando pouco a pouco, cedendo às pequenas concessões que os amigos exigem. Um convite para a leviandade, uma piada contra a justiça, um incentivo para trapacear em algo aparentemente insignificante. Aos olhos do filósofo, cada uma dessas concessões é como um tijolo retirado das muralhas que protegem a alma. No início, a brecha parece pequena, mas com o tempo, abre-se espaço para que todo o edifício desmorone. É por isso que ele insistia tanto no exame constante. Observar não apenas as nossas próprias ações, mas também as intenções daqueles que nos cercam. Porque se o amigo não está comprometido com a verdade e com o bem, a sua companhia acabará nos desviando do caminho, ainda que sua influência se manifeste sob a máscara da alegria ou do companheirismo. A má influência não se apresenta como inimiga, mas como falsa amiga. Não vem armada de ameaças, mas de sorrisos. Não nos fere de frente, mas nos seduz pelas costas. Sócrates sabia que os perigos mais sutis são os mais devastadores, porque penetram na alma sem resistência. Quantos homens virtuosos não caíram em corrupção apenas porque se cercaram de amigos bajuladores que nunca ousaram dizer a verdade? Quantos jovens brilhantes não perderam seu potencial porque se deixaram levar pelo entusiasmo de grupos que desprezavam o estudo e a disciplina? O filósofo olhava para esses exemplos como tragédias evitáveis, frutos da negligência em avaliar quem realmente merecia ser chamado de amigo. Ele próprio viveu isso em sua carne. Muitos dos que se diziam amigos de Sócrates o abandonaram quando chegou a hora da condenação. Não tiveram coragem de permanecer firmes diante da pressão da multidão. Outros, piores ainda, foram cúmplices em sua acusação, mostrando que a máscara da amizade cai quando a verdade exige sacrifício. A experiência do filósofo nos ensina que a amizade que nasce do interesse, da conveniência ou da vaidade nunca será sólida. Ela se dissolve na primeira prova. Somente a amizade, fundada na busca conjunta pela virtude, é capaz de resistir. Por isso, para Sócrates, o verdadeiro amigo é um companheiro na jornada do autoconhecimento, não alguém que apenas partilha vícios e distrações. Hoje, vivemos em uma era que repete esse erro em escala ainda maior. Chamamos de amigos pessoas que mal conhecemos, mas que nos influenciam intensamente. Influenciam nossos hábitos, nossa forma de falar, nossos desejos e até mesmo nosso caráter. Pense em como grupos de amizade podem normalizar comportamentos destrutivos, o abuso de álcool, a promiscuidade, a desonestidade, a preguiça.
Tudo isso parece aceitável quando praticado coletivamente. A força da multidão mascara o absurdo do ato. Sócrates diria que a verdadeira cegueira não é a falta de visão, mas a falta de discernimento sobre quem seguimos. O homem que deseja manter sua alma íntegra precisa ter coragem de se afastar, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. Esse é talvez o ponto mais radical da filosofia socrática sobre amizades. É melhor andar só do que se perder entre más companhias. Para ele, a solidão não era um castigo, mas uma oportunidade de cultivar o diálogo interior. Afinal, Sócrates não buscava o silêncio para se isolar do mundo, mas para ouvir a voz da razão que se perde no barulho da multidão. Aquele que teme a solidão corre sempre o risco de se agarrar a amizades tóxicas apenas para não enfrentar a si mesmo. Mas aquele que aceita a solidão como parte da vida, descobre que não precisa de muitos amigos, apenas de alguns bons. E aqui reside uma lição essencial. Amizade é qualidade, não quantidade. Em um mundo onde somos pressionados a acumular contatos, seguidores e curtidas, esquecemos que o verdadeiro valor está na profundidade do vínculo. Sócrates diria que 100 amigos superficiais não equivalem a um amigo verdadeiro, assim como 100 sombras não equivalem a uma única chama que ilumina. Mas esse tipo de amigo só é encontrado por aqueles que têm coragem de examinar, de questionar e até de recusar. Se não exercemos esse rigor, acabamos entregando nossa alma àqueles que não têm interesse em preservá-la. Quando refletimos sobre isso, percebemos que a má influência dos amigos é mais perigosa do que a de inimigos declarados. Porque o inimigo desperta nossa vigilância, mas o falso amigo adormece nossas defesas. O inimigo ataca com hostilidade, mas o falso amigo oferece o veneno em um cálice adornado. Sócrates nos convida a suspeitar, não com paranoia, mas com sabedoria. Quem realmente se alegra com o meu crescimento? Quem me corrige quando erro? Quem permanece ao meu lado quando a multidão me condena? Essas são as perguntas que revelam a diferença entre um verdadeiro amigo e uma má influência. Assim, vemos que a advertência de Sócrates não é apenas um conselho social, mas uma lei espiritual. Aqueles que se cercam de más companhias inevitavelmente moldarão seu caráter segundo essas companhias. E isso não porque sejam fracos, mas porque a natureza humana é plástica, inclinada a absorver os valores que mais se repetem em sua convivência. Por isso, a tarefa é urgente. Vigiar não apenas o que pensamos, mas também com quem pensamos. Porque a alma é como a cera que toma a forma do selo que a pressiona, e cada amigo que escolhemos é um selo que deixa sua marca em nós. Sócrates acreditava que a má influência dos amigos não apenas corrompe os costumes, mas também distorce a própria percepção da realidade. A mente humana é como um espelho, reflete aquilo que mais contempla. Se contemplamos constantemente a futilidade, nos tornamos fúteis. Se contemplamos a injustiça, ela nos parece normal. Se convivemos com a desonra, pouco a pouco ela deixa de nos chocar. Eis o perigo invisível da má companhia. Ela anestesia o espírito, transformando o que antes era inaceitável em algo cotidiano. Sócrates advertia que quando o mal deixa de ser percebido como mal, a alma já está doente. É por isso que a escolha das amizades é uma das decisões mais sérias da vida. Ainda que muitos a tratem como trivial, ele comparava essa dinâmica à música. Se uma melodia desafinada é ouvida repetidamente, o ouvido perde sua sensibilidade e já não distingue o som puro do som distorcido. O mesmo acontece com a alma. Cercada por vozes falsas, ela se acostuma com o erro e desaprende a reconhecer a verdade. Por isso, o filósofo insistia no exercício constante do diálogo verdadeiro, aquele que não busca agradar, mas iluminar. O amigo que só concorda, que só reforça nossas inclinações, é um cúmplice do nosso declínio. O amigo que ousa questionar, que nos expõe à vergonha construtiva, esse sim é um aliado da virtude.
E aqui se revela outra das ideias mais ousadas de Sócrates. O verdadeiro amigo não é aquele que oferece sempre consolo, mas o que oferece correção. O consolo pode nos prender ao erro, a correção nos liberta dele. Sócrates experimentava isso em suas conversas diárias, que muitos consideravam incômodas. Ele não aliviava a consciência dos seus interlocutores, mas os desafiava a enxergar suas próprias incoerências. E aqueles que suportavam essa dor temporária cresciam em sabedoria. Já os que fugiam, preferindo cercar-se de aduladores, permaneciam estagnados. O filósofo, então, identificava a má influência não apenas naqueles que induzem ao mal, mas também naqueles que nos impedem de crescer, mesmo sob a aparência de bondade. Hoje poderíamos aplicar essa lição a todo tipo de convívio. Quantas vezes não mantemos amizades simplesmente porque elas alimentam nosso ego, porque nos dizem o que queremos ouvir? Mas, ao mesmo tempo, essas vozes não nos desafiam a evoluir, apenas reforçam nossas ilusões. Sócrates diria que isso não é amizade, mas cumplicidade na ignorância. O verdadeiro amigo é raro porque exige coragem, tanto da parte de quem fala a verdade, quanto da parte de quem a ouve. E é exatamente essa raridade que torna a amizade verdadeira um dos bens mais preciosos da vida. Por outro lado, quando cedemos à má influência, não nos tornamos apenas vítimas, mas também cúmplices. Pois ao aceitar o erro sem resistência, passamos a reforçá-lo nos outros. A corrupção, então, se multiplica em cadeia. Esse é um ponto crucial na visão socrática. A alma que se entrega a más companhias não apenas perde sua integridade, mas também ajuda a degradar a integridade alheia. Assim, a má influência dos amigos não é apenas um risco individual, mas um perigo coletivo. Uma cidade corrompida começa sempre na corrupção dos pequenos círculos de amizade, onde se normaliza a injustiça e se despreza a virtude. Sócrates via isso claramente em Atenas. Observava como grupos de jovens, seduzidos por retóricos e sofistas, se afastavam do amor à verdade para abraçar o prazer da manipulação. Esses jovens, muitas vezes filhos de famílias nobres, tinham talento e recursos, mas preferiam gastar sua energia em discursos vazios, em disputas por vaidade, em jogos de poder. Tudo isso porque escolheram mestres e companheiros que não buscavam o bem, mas apenas a vitória momentânea. O resultado era previsível: almas deformadas, incapazes de servir à justiça e prontas para vender sua consciência ao melhor comprador. Não é por acaso que o próprio julgamento de Sócrates foi conduzido por homens moldados exatamente por esse tipo de convivência tóxica. E qual seria o antídoto? O filósofo apontava para a prática diária da filosofia. Não filosofia como teoria distante, mas como exercício de vida. Perguntar, refletir, dialogar, examinar. Essa prática não pode ser feita na companhia de qualquer um, mas apenas daqueles que compartilham da mesma busca. É por isso que, para Sócrates, a verdadeira amizade é inseparável da filosofia. Não se trata de beber juntos, de rir juntos, ou de sofrer juntos apenas. Trata-se de pensar juntos, de crescer juntos, de lutar contra as próprias sombras lado a lado. Um amigo que não participa desse processo não é companheiro de alma, mas apenas companheiro de circunstância. Dessa forma, Sócrates nos força a repensar todas as nossas relações. Perguntar: quantos dos meus amigos realmente contribuem para o meu crescimento? Quantos deles eu mantive apenas por hábito, conveniência ou medo da solidão? E mais ainda, será que eu mesmo sou um bom amigo ou sou apenas mais uma má influência disfarçada de afeto? Essas perguntas são desconfortáveis, mas indispensáveis, porque só a partir delas podemos reconstruir nossas amizades sobre fundamentos sólidos. A verdade é que a má influência não se vence apenas afastando-se dos outros, mas também purificando a si mesmo. Pois se não corrigirmos nossos próprios vícios, atrairemos sempre amigos semelhantes, já que os iguais se buscam.
Sócrates diria que para ter bons amigos é preciso primeiro ser digno deles. A amizade verdadeira começa na reforma interior. Quem busca a virtude atrairá naturalmente companheiros virtuosos. Quem busca apenas prazeres atrairá cúmplices de sua decadência. No fim, a qualidade dos nossos amigos é apenas um reflexo da qualidade da nossa própria alma.